Queridas irmãs, irmãos, celebramos hoje então a festa de São Bartolomeu, o apóstolo, é o apóstolo Filipe, identificado assim pelo Evangelho, e essa data ela é uma ocasião de grande alegria para o nosso coração, pela festa de um apóstolo, primeiramente porque ele, junto com os demais, deram a vida por Cristo e pela igreja, e cá estamos graças ao sangue derramado, a vida entregue, a fidelidade que os apóstolos tiveram ao chamado de Deus, mas também porque essa data marca de forma muito intensa o Carmelo, porque é o dia da reforma teresiana, em que Santa Teresa fez a reforma do Carmelo, data em que foi fundado o primeiro convento reformado, o convento, o mosteiro de São José de Ávila, em 1562, nesta data, 24 de agosto, dia de São Bartolomeu, Santa Teresa faz a fundação, entram, tocam os sinos, o badalar dos sinos, para todos saberem que estava sendo fundado ali o Carmelo reformado de São José de Ávila. E desse Carmelo, dessa reforma, dessa fundação primeira, nós temos aí uma história de quase 500 anos, de graça, de santidade, de bênção, de fidelidade a Deus. Então, eu queria verificar brevemente com vocês essa história de salvífica, e até mesmo à luz do Evangelho e da festa de hoje. Então vamos olhar rapidamente como que se deu essa história, como sucedeu esta graça, que é uma resposta de fidelidade a Deus na vida de Santa Teresa, como São Bartolomeu, hoje é chamado e é fiel a Deus e dá frutos. Santa Teresa, como nós sabemos, ela entrou para o Carmelo em 1535, no convento da Encarnação, em Ávila, e lá ela ficou vários anos, mais de 25 anos, até fundar o Carmelo de São José. Durante esse tempo, só para a gente entender como que chegou a fundação, na pessoa dela, ela ficou gravemente doente após a profissão religiosa, a gente sabe, ficou uns anos assim, quase tida como morta, quase enterrada viva, graças à insistência do pai. Porém, nessa realidade, ela conhece alguns livros, entre eles o Terceiro Abecedário de São Francisco de Osuna. Começa ali uma vida de oração intensa, de meditação, de intimidade com Deus, que ela não tinha antes. Ela tem, mais para frente, a visão do inferno, que Deus dá a ela a visão do inferno, e por essa visão a gente sabe os frutos pessoais para ela, de viver a vida e as dificuldades, os reveses, com generosidade, considerar como nada diante daquele sofrimento que ela viu. Mas também essa visão infundiu nela um grande ímpeto por salvar almas, Ela falou: eu daria 1000 vidas, eu morreria 1000 vezes para livrar uma alma dos tormentos que Deus me revelou, mostrando o inferno. Inclusive tinha um lugar dela reservadinho lá. E com todos os acontecimentos também da época, a reforma protestante, ela vendo toda a realidade que isso estava causando, Eucaristia, sacerdócio, alma se perdendo, isso foi enchendo o coração dela de um grande zelo pela igreja, que ela já tinha, mas muito mais pela igreja, pelas almas e por tudo. E então, lá pelo ano 1560, ela, conversando com algumas amigas, elas têm a ideia de fundar, dão a ela a ideia de fundar um Carmelo, seria descalço. Para quê? Para viver mais intensamente e viver de forma perfeita a regra carmelitana. Porque havia na época uma bula de mitigação da regra, Então, estavam vivendo um relaxamento, não só a vida carmelita, mas outras ordens religiosas também.
estavam num processo de mitigação, de relaxamento. Vamos deixar as coisas, né, seguirem e tal. Então, por exemplo, no convento da Anunciação, lá uma comunidade de 100 e tantas irmãs, né? A mitigação tinha vindo como? De várias formas. Uma delas é que, por exemplo, elas não eram reclusas, as pessoas entravam, né, na, aspas, clausura, ia para a cela das irmãs, ficavam lá conversando. As irmãs tinham muitos locutórios e conversas e tal, saíam, né, do convento, saíam do mosteiro, e iam fazer coisas, resolver coisas, bater perna. E inclusive Santa Teresa fala, ela mesma fala, e eu também por necessidade saía muito, porque as pessoas queriam conversar, queriam aconselhamento, e os prelados, os padres, olha, irmã, vem aqui atender tal pessoa. E aí Santa Teresa saía por obediência, ia visitar um, ia visitar outro, e aqui e tal. Então era uma saição dela, né? As penitências, a pobreza, não tinha isso mais, né? As irmãs tinham lá suas coisas, cada umas mais ricas tinham privilégios, outras mais pobres não tinham privilégios, mas estava tudo meio mitigado, né? E Santa Teresa começa, por graça de Deus, a entender que dessa forma ela não seria fiel ao chamado dela, que ela não salvaria estas almas, ela não daria o que ela poderia da sua pobreza para salvar almas. Dessa forma, ela começou a ficar em partes inquieta. Em partes ela estava bem ali, a vidinha dela, estava tudo tranquilo, tudo bem, tinha as coisas dela, mas ela começa a ser incomodada por isso, né? Inclusive, essas coisas estão todas escritas no livro da vida, lá no capítulo 32, logo depois da visão do inferno, só para vocês verem. Vamos deixar a Santa Madre falar, né? No número 9 do capítulo 32 do livro da vida: imaginando o que poderia fazer por Deus, pensei que a primeira coisa era seguir o chamamento que Sua Majestade me fizera para ser religiosa. Então, eu tenho que ser consagrada, religiosa, respeitando a minha regra com a maior perfeição possível. Então, viver a regra da maior perfeição possível. Lá no Caminho da Perfeição, no primeiro capítulo, ela fala dessa reforma e dessas realidades de salvar as almas, e ela diz: o que a gente poderia fazer a não ser viver com a maior perfeição possível a regra e os conselhos evangélicos, né? E os votos, pobreza, obediência e caridade. Então ela quer viver com perfeição maior possível a regra. E embora na casa onde eu estava houvesse muitas servas de Deus, sendo ele bem servido nela por causa de uma grande necessidade, as monjas saíam muitas vezes e passavam períodos em lugares onde com toda honestidade e religião podiam estar. Por outro lado, a regra não fora estabelecida com o seu rigor inicial, sendo respeitada de acordo com o que era o costume da ordem, seguindo a bula de mitigação. Então tinha até uma bula para mitigar, né, os costumes da regra, os costumes no Carmelo, conforme tinha a regra primitiva. Foram relaxando as coisas. Havia também outros inconvenientes, parecendo-me demasiado bem-estar, visto ser a casa grande e agradável. Então lá tinha tudo ali, né? Mas o problema das saídas, embora eu fosse uma que muito saía, era o maior para mim, porque algumas pessoas a quem os prelados não podiam dizer, não gostavam de me ter em sua companhia. Elas importunavam os prelados que me mandavam ir. Assim, por seguir as ordens, eu ficava pouco no mosteiro. Interessante, ela fala assim: o demônio devia ter sua parte, impedindo-me de ficar em casa, porque quando ficava eu transmitia a algumas irmãs aquilo que me ensinavam os religiosos com que eu tratava, o que trazia grande proveito. Então, dá a impressão que essa coisa da mitigação, o diabo tem um dedinho ali também, né, para enfraquecer a entrega. Certa feita, estando na companhia de uma pessoa, disseram a mim e a outras que se quiséssemos ser monjas à maneira das descalças,
seria talvez possível fundar um mosteiro. Eu, como desejava, comecei a tratar disso com aquela senhora, minha companheira, que é a dona Guiomar Ulloa, né? Combinamos de encomendar muito a Deus esse plano. Então elas começaram a rezar pela fundação do Carmelo. Certo dia, depois da comunhão, Sua Majestade me ordenou expressamente que me dedicasse a esse empreendimento com todas as minhas forças, prometendo-me que o mosteiro não deixaria de ser feito e dizendo que ali seria muito bem servido. Disse-me que devia ser dedicado a São José. Nosso Senhor falou para ela, né? Depois da comunhão, na Santa Missa, dedicado a São José. Esse santo glorioso nos guardaria uma porta e Nossa Senhora outra. Cristo andaria ao nosso lado e a casa seria uma estrela da qual sairia um grande resplendor. Convento de São José. Além disso, embora as religiões, as ordens religiosas, né, estivessem relaxadas, eu não devia pensar que eles era pouco servido nelas, pois o que seria do mundo se não houvessem religiosos? O Senhor me ordenou ainda que revelasse tudo ao meu confessor e que lhe rogasse em seu nome que não opusesse ao projeto nem criasse obstáculos a ele. Teve tal impacto essa visão e tais efeitos as palavras que o Senhor me dirigiu, que não tive como duvidar de que era ele. Então Deus pediu essa reforma para Santa Teresa, né? Aí ela vai continuar falando que no início ela mesma era um pouco reticente, mas Deus falou tanto e tanto e tanto com ela, né, que ela viu o que teria que fazer. E começou a preparação disso, captar recursos e tudo, e teve depois as dificuldades com os superiores, né, foram contra, mas finalmente no dia 24 de agosto, dia de São Bartolomeu de 1562, então 2 anos depois da inspiração inicial, é fundado o Carmelo de São José. Viu-se ali uma grande graça, né? A partir dessa fidelidade de Santa Teresa, então a oração, o silêncio, o recolhimento, a solidão, as mortificações, a austeridade do Carmelo, o amor, a fraternidade com que se via naquela pequena comunidade de apóstolos, a vida dada tem florescido no mundo em graças e santidade. Graças à fidelidade de nossa Santa Madre Teresa. Querer viver na perfeição a regra, né? Nada de relaxamento, de mitigação, mas generosidade e amor no coração. Vamos pedir essa graça para as nossas irmãs, para o nosso Carmelo, para a reforma, para os Carmelos teresianos, esta fidelidade. Fazendo uma breve ligação com o Evangelho de hoje, Nosso Senhor chama São Bartolomeu, mostrando que conhece o coração dele, né? A intimidade dele. Eu te vi. A gente não sabe que intimidade que é essa que Jesus está falando. O fato é que Bartolomeu ficou tocado e falou: tu és o Filho de Deus. Então ele crê, ele se entrega. Mas aí Jesus vai e fala uma frase fazendo referência a um acontecimento no Antigo Testamento: verás coisas maiores, verás o Filho do Homem, vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Então está falando aqui do sonho de Jacó, Israel, revelando a escada de Jacó, ou seja, o céu e a terra ligados. Os anjos fazem isso, mas a escada é o Filho do Homem, é Jesus, que leva os homens para Deus e traz Deus aos homens. Na pessoa dele, as duas humanidades, ligando céu e terra. Salvação, portanto, né?
salvação, portanto. Porém, a realização desse sonho, desse programa, dessa profecia que Jesus está fazendo para Natanael, ela se dá, o seu ponto alto, no sacrifício de Cristo na cruz. Lá no sacrifício da cruz, lá na paixão, na cruz e na morte, de fato acontece a união entre o céu e a terra, entre Deus e o homem. Na entrega que Jesus faz, no sacrifício de si, no derramamento do seu sangue, na sua paixão, na sua cruz, Deus é revelado. O Pai, no seu amor, é conhecido. O Espírito manifesta-se no Filho que se entrega. E o ser humano, e a pessoa, e cada um de nós, é unido a Deus. Recebemos vida nova com a ressurreição, com Pentecostes, mas está ali na cruz a realização do sonho de Jacó. Deus providenciou que a reforma teresiana fosse feita no dia de um apóstolo mártir, onde Jesus diz essas palavras. Não sei se Santa Teresa enxergou isso, provavelmente sim, né? Se eu, pobre mortal, tão consigo enxergar, imagina ela, santa. Essa inspiração de viver a radicalidade da entrega de vida, sem mitigação. Sem querer moleza, sem ficar pensando na gente mesmo, nos nossos gostos, do que é melhor para nós, para mim, porque assim eu prefiro, assim me apraz mais, assim eu fico mais confortável, assim eu não tenho desconforto, assim eu não preciso amar. Na verdade é isso. Mas que bom quando Deus, Jesus vai e fala: vai, empenha todos os seus esforços para fundar esse Carmelo. Ele sairá, porque Jesus queria que este sonho acontecesse através do Carmelo. O céu e a terra fossem unidos pela vida crucificada que a irmã tem que viver dentro de um Carmelo. E porque a vida crucificada e de amor é a vida mais feliz que tem, de união com o nosso Senhor, de graça, de transformação e de fecundidade espiritual. Fecundidade. Que fecundidade a fidelidade de Santa Teresa não causou no mundo. Quantos santos e santas! E nós aqui, né? Graças a esta fidelidade que há 461 anos atrás teve Santa Teresa e continuou tendo, né, depois, em obedecer a Deus na dinâmica espiritual da entrega de si pela salvação das almas. Então, irmãs, muito obrigado. Obrigado pela entrega das senhoras que estão vivendo esse sonho, concretizando esse sonho de Jesus na profecia de hoje a Natanael. Assim como eu também no meu sacerdócio, e assim como cada alma batizada. Mas sejam fiéis. Né? Pequenos que somos, pedir a graça de Deus, sem ela a gente não dá conta, né? Mas com esse propósito de sermos fiéis à nossa Santa Madre, aquilo que Nosso Senhor inspira-nos no coração de cada um de nós a viver na entrega generosa de vida. A gente luta às vezes, né, contra essa batalha. É normal, essa luta é normal. Mas caminhamos juntos, né, agradecendo a Deus pelo carisma do Carmelo Teresiano na igreja, de termos sido chamados para viver essa graça, que é a realização dessa profecia que Jesus hoje coloca. Ele nos usa para isso, né? Nós todos somos pequenas escadinhas, né? Acho que assim, vai colocando uma em cima da outra assim, aí chega no céu, né? A gente viver essa graça.
Então Deus abençoe, pedimos muitas graças para o Carmelo no dia de hoje, para nós, para as senhoras, para toda a ordem no mundo inteiro, para os superiores, para nós aqui, continuarmos vivendo o sonho de Deus na nossa vocação, a exemplo de Santa Teresa e de São Natanael. Ambos, do seu modo, deram a vida até a última gota de sangue, E por isso colhemos os frutos e as graças. Que nosso Senhor, na sua misericórdia e bondade, nos permite também viver isso. As senhoras, os sacerdotes e todo o povo batizado. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo.